O rei que ordenou a castração pública, a devastadora vingança de Carlos II da Inglaterra. Poucos sabem que a história de Carlos II não é apenas sobre um rei coroado, mas sobre um homem sedento por vingança. Exilado por anos, Carlos vagou pela Europa, escutando rumores de sua terra natal e sonhando com um retorno que lhe parecia cada vez mais distante. O que a história não conta é que quando finalmente tomou seu trono, não era mais o jovem príncipe que sonhava com glórias. Ele era agora o monarca marcado por humilhações, uma sombra do que poderia ter sido, cercado por traições que ecoavam como fantasmas em sua mente. A Inglaterra do século XVII estava em chamas, dividida entre os leais ao rei e os republicanos. Uma nação rasgada pelos ecos da guerra civil. Carlos, charmoso e astuto, usava seu carisma para conquistar corações. Mas por trás do sorriso afável, havia um coração consumido por um desejo de justiça. O palácio estava cheio de intrigas, sussurros e desconfiança. Um clima de tensão quase palpável envelopava cada corredor. Certa noite, a tragédia atingiu seu clímax. Um membro de sua corte, um aliado de confiança, foi assassinado em uma emboscada brutal. Os olhos do rei, ardendo em raiva e tristeza, tornaram-se sombras, e a dor fez seu peito apertar. A traição cortou mais fundo do que qualquer lâmina. Nesse instante, a compaixão que Carlos poderia ter tinha sido substituída por um desejo ardente de vingança. A justiça que ele buscava não seria gentil. Como um animal ferido, ele queria se vingar. O feitiço do poder começou a trabalhar em sua cabeça, transformando um homem entre os homens em monarca tirano. Ele decidiu que a punição seria um espetáculo, uma lição a ser ensinada àqueles que ousaram traí-lo. A palavra correu como fogo na brisa. A castração pública dos traidores chegaria. Uma ordem impensável. Mas a crueldade parecia ser o único caminho para restaurar a ordem. O medo respirava mais forte do que a lealdade. E em cada canto do reino, as pessoas cochichavam, horrorizadas com a ideia. O silêncio era ensurdecedor. Enquanto grupos clandestinos de resistência começavam a se formar nas sombras, a atmosfera se tornava mais elétrica. As perguntas ecoavam. Seria Carlos ainda capaz de comandar lealdade genuína? Ou seria sua busca por poder a própria semente de sua ruína? Os olhares se cruzavam nas praças. As expressões misturavam horror e curiosidade. As ruas estavam em polvorosa, e a sombra de um rei cruel começava a se estender. O eco de suas decisões pesava sobre ele, e no fundo da sua mente, uma batalha interna se desenrolava. Desesperado por controle, ele mal percebeu que a linha entre ser rei e ser um monstro se tornava cada vez mais tênue. Um encontro inesperado estaria à espreita. O encontro com um antigo rival que poderia mudar o curso de sua história. Quando seus caminhos se cruzassem, Carlos seria arrastado para um mar de segredos que ameaçavam afundá-lo completamente. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O reino fervilhava com rumores, e o clima de incerteza cercava cada passo de Carlos II. Ele se movia pelos corredores do palácio como uma sombra, seus pensamentos emaranhados na dor da perda e na sede de vingança. Mas o que poucos sabem é que, na verdade, o cerco se estreitava ao redor dele.
enquanto maquinava suas punições brutais, uma presença inesperada se aproximava. Um mensageiro, pálido como um espectro, entrou correndo em sua sala, ofegante. Majestade, ele chamou, o olhar apavorado. Um ataque! Na fronteira norte, os escoceses estão marchando. Carlos parou. O medo lambeu como fogo. Escoceses. Lembrou-se das promessas rompidas, das alianças quebradas. Mas isso não era tudo. No olhar do mensageiro havia algo mais, uma sombra que sugeria mais do que apenas guerra. O que mais? Carlos exigiu, um nó na garganta. O líder deles é um velho conhecido seu, James, seu irmão. O silêncio pairou, carregado de gravidade. O irmão que Carlos acreditava ter perdido durante sua ascensão ao trono. James, tido como morto, agora vivo e à frente de uma revolta. Enquanto a realidade se abatia sobre ele, uma mistura de choque e confusão o assolava. Ele não sabia como reagir. O que deveria fazer com essa informação devastadora? O que essa revelação significava para sua ideia de justiça? E assim, no meio daquela rebelião, o plano de Carlos de instaurar terror com castigos brutais começava a desmoronar. O que antes era uma vingança simples transformou-se em um dilema horrível. Entre a ligação de sangue e o desejo de restaurar seu domínio, a linha que separava a amizade de traição tornava-se borrada. O palácio que pulsava com murmúrios de traição agora enfrentava sua própria tragédia. "Reúna os conselheiros", Carlos ordenou, sua voz estremecendo. O pânico dos cortesãos rapidamente se instalou. Sabiam que o rei não apenas enfrentava a traição interna, mas também a possibilidade de que um irmão, um homem que poderia ter sido um apoiador, agora fosse um inimigo. Olhares inquietos cruzavam entre eles. A tensão era palpável. Fragmentos de conversa se misturavam em ecos de espanto. "Como pode ser? James não está morto?" Murmúrios de incredulidade rapidamente se transformaram em sussurros de desconfiança. O medo dominava. Um irmão que Carlos havia enterrado em suas memórias agora ressurgia, trazendo consigo não apenas a dor, mas a possibilidade do caos. Enquanto o rei considerava suas opções, um dilema moral se impunha. A sede por vingança ainda prevaleceria ou haveria espaço para reconstruir os laços de família? O que os livros de história não contam é que Carlos II, ao mesmo tempo em que forjava sua imagem de tirano e justiça, também era um homem que levava consigo o peso da culpa e da traição própria. À medida que a noite se aproximava e as sombras aumentavam ao redor da corte, o futuro de Carlos e do reino dependia de uma escolha que ecoaria através das gerações. Ao longe, o som de tambores de guerra começava a ressoar e a incerteza estava no ar. A batalha não seria apenas externa, mas uma luta sangrenta dentro dele mesmo. O que aconteceria quando irmãos se enfrentassem numa guerra que não era apenas por um trono, mas pela própria alma de um reino? O som dos tambores de guerra reverberava pela sala, e Carlos II sentia cada batida ecoar dentro de seu peito. A revelação sobre James era um labirinto de emoções. O título de rei pesava sobre seus ombros. E agora um irmão que ele pensava perdido estava em marcha contra ele. Os conselheiros, reunidos ao seu redor, murmuravam sobre lealdades e traições. Mas o que realmente habitava a mente de Carlos era um turbilhão de dúvidas. Dessa vez, o dilema não era apenas sobre vingança. O que ele faria com James? O homem que podia ser um aliado em sua luta até aquele momento foi esquecido, mas agora se tornava um fantasma que o assombrava. O que deveria ser um momento decisivo em sua vida transformava-se em uma tortura mental. Ele se perguntava se ainda havia espaço para o amor em meio ao desejo de restauração. Mas, enquanto pensava,
Um novo mensageiro irrompeu pela porta, o rosto pálido, o olhar apavorado. Majestade! Ele gritou, a voz embargada. A situação na fronteira é pior do que imaginávamos. A tensão na sala aumentou. Carlos sentiu um nó na garganta. O coração acelerou, como se a vida dele dependesse da resposta que ele estava prestes a ouvir. Todos os rostos estavam fixos nele, aguardando a verbalização de sua próxima ordem. O mensageiro hesitou, como se as palavras o queimassem. James, ele não está apenas liderando uma revolta. Ele imobilizou nossas tropas, aplacou-as e aguarda um terceiro aliado. O queixo de Carlos caiu. Um terceiro aliado? Era uma traição em uma escala que ele não tinha como imaginar. Antes que ele pudesse digerir a informação, o mensageiro continuou. Majestade, há rumores de que esses aliados são os irlandeses. E há mais, eles têm o apoio de um velho amigo, um lorde que outrora era uma de suas esperanças. Carlos sentiu o mundo ao seu redor girar. Um amigo? Quem mais poderia se aliar àquela confusão? Um choque percorreu sua espinha. Ele conhecia esse lorde, alguém que tinha jurado lealdade a ele, mas que, desde sua coroação, havia se afastado por razões obscuras. A traição pulsava em cada palavra do mensageiro, e o olhar dos conselheiros se tornou um mar de incertezas. O trono que ele sonhou recuperar estava se transformando em um campo de batalha, um palco de tragédias. Os murmúrios ganharam vida entre os conselheiros. Como podemos lutar contra irmãos? A traição está no nosso sangue. O medo e a desconfiança se tornaram um veneno que permeava o ambiente. Carlos sentiu o peso de todos os olhares. Ele não era apenas um rei desejoso por justiça. Ele estava se transformando em um palhaço, um espetáculo de um reino em convulsão. No entanto, em meio ao caos, uma voz se destacou. Majestade, aquele era o conselheiro mais próximo, que tinha estado ao seu lado desde o início. Precisamos agir rápido. Podemos contatar aliados antigos. O que você decidirá determinará não apenas o seu futuro, mas o de todos os que estão ao seu redor. Carlos olhou pela janela, onde o céu escurecia lentamente. Ele viu nuvens pesadas se aproximando. As sombras do passado e as promessas de destruição se entrelaçavam. Em meio a tudo isso, uma verdade desconcertante despontou. O amigo que traíra e o irmão que invadiu não eram os únicos. Um segredo ainda mais profundo poderia estar escondido à vista de todos, algo que poderia fulminar sua busca por justiça e poder. Preparem-se, Carlos disse, a voz trêmula, mas decidida. Eu irei até James, levarei um exército, mas também precisarei da verdade. Se o que eu temo for real, não será apenas uma batalha pelo trono. Serão guerras por almas. E, enquanto as palavras ecoavam pela sala, Carlos percebeu que a verdadeira luta não seria apenas pela coroa, mas por identificar aliados e inimigos em um mar de traições. A realidade selava um novo destino. O que haveria por trás da máscara de lealdade que ele sempre conhecera? Seria a revelação de um traidor que mudaria para sempre o curso da história? Ele não sabia. O futuro aguardava, insidioso e apaixonante. Carlos olhou pela janela, o céu escurecendo cada vez mais, e o murmúrio nas sombras da sala começou a se intensificar. Ele sabia que enfrentava uma tempestade não só externa, mas dentro de si. Aquela não era uma batalha comum. Era sua própria família que estava se dividindo sob sua coroa. Enquanto pensava em James, outra presença surgiu na sala, fazendo todos se silenciarem. Era uma mulher, vestida de forma singela, mas seus olhos carregavam um brilho quase etéreo. Majestade, ela disse suavemente, sua voz ecoando num sussurro carregado de urgência. Não acredite em tudo que seus mensageiros dizem.
O olhar de Carlos se intensificou. Quem era ela? Mas a mulher avançou, ignorando a hesitação no ar. Eu sou Eleanor, uma aliada, e o que você precisa saber pode mudar tudo. Os conselheiros trocaram olhares nervosos. Carlos pediu calma e gesticulou para que ela prosseguisse. James não está vindo contra você apenas por vingança ou lealdade, ela disse, com a voz firme. Ele tem algo maior em mente, algo que o liga a você mais do que imagina. Diga logo, ele exigiu, sua voz grave. Eleanor respirou fundo. Ele não é o único que sobreviveu. Há uma verdade obscura que remonta anos, um segredo que liga vocês como irmãos. E não só isso, vocês não são filhos do rei, mas sim de alguém mais poderoso do que se pode imaginar. O que você precisa saber, Carlos, é que James almeja restaurar não apenas seu trono, mas a linhagem que vocês perderam. Os murmúrios na sala aumentaram. O que ela dizia parecia uma loucura, mas uma parte dele sabia que a verdade poderia ser ainda mais estranha. Carlos cerrou os punhos, o coração pulsando em um ritmo frenético. Como assim? Que linhagem fala? Eleanor olhou ao redor como se quisesse ter certeza de que ninguém estava ouvindo. Vocês são filhos de um príncipe, um legítimo herdeiro de um trono esquecido que foi ocultado para proteger vocês. A verdade está nas páginas de um diário que foi enterrado junto com sua mãe. James acredita que, revelando essa linhagem, pode reunir os apoiadores que vocês perderam. Carlos sentiu o ar sair de seus pulmões, como se um peso imenso o esmagasse. Lembrou-se das histórias contadas em sua infância, sussurros sobre um passado glorioso, mas agora tudo parecia confuso. Então, James, ele deseja restaurar o que não existe? Sim, e o inimigo que traz com ele não só é um traidor, mas pode ser um aliado que deseja a mesma coisa, disse ela, sua intensidade crescendo. O Lorde que se aliou a James é alguém que sabe desse segredo e planeja usá-lo contra você, levando à ruína daquele que se considerar rei. Uma onda de choque percorreu a sala. Carlos olhou para os seus conselheiros. O que mais estavam escondendo? Precisamos encontrar esse diário, ele murmurou, percebendo que sua busca por poder agora se misturava a um labirinto de mentiras e revelações. A linha entre lealdade e traição estava se dissolvendo em mistérios. Mas então, como um trovão em um céu claro, um grito ecoou de fora do palácio. Um grito de dor e desespero. Carlos correu para a porta, os conselheiros atrás, e alcançou o amplo corredor. O que eles viram fez seus corações congelarem. Homens e mulheres caíam ao chão, feridos e desesperados. Os escoceses, Carlos sussurrou, mas a verdade era mais cruel. Uma bandeira irlandesa se ergueu entre as fileiras. Uma aliança que não poderia ser desfeita. O caos se espalhava, e a batalha já havia começado. Ele percebeu que não era apenas a coroa que estava em jogo, era sua própria vida. Mas o que mais o atormentava era a certeza de que a revelação sobre sua linhagem poderia mudar tudo e desmantelar a traição que não era apenas de seu irmão, mas talvez de pessoas nas quais ele confiava, até mesmo dos próprios conselheiros ao seu redor. A batalha não era mais apenas uma luta por um trono. Era uma luta pela verdade que poderia devorá-lo. A confusão e o medo tomaram conta de sua mente, enquanto os ecos de um passado cuidadosamente escondido começavam a ressoar em seu coração. O tempo estava se esgotando, e a busca por respostas poderia custar a ele muito mais do que ele poderia imaginar. O que a verdade realmente significava para um rei? Para um homem? Ele ainda tinha tempo para descobrir? O universo estava prestes a desmoronar sobre ele, e a revelação era tão clara quanto uma faca afiada. Carlos olhou pela janela, o céu escurecendo cada vez mais, e o murmúrio nas sombras da sala começou a se intensificar.
Ele sabia que enfrentava uma tempestade não só externa, mas dentro de si. Aquela não era uma batalha comum. Era sua própria família que estava se dividindo sob sua coroa. Enquanto pensava em James, outra presença surgiu na sala, fazendo todos se silenciarem. Era uma mulher, vestida de forma singela, mas seus olhos carregavam um brilho quase etéreo. Majestade, ela disse suavemente, sua voz ecoando num sussurro carregado de urgência. Não acreditam tudo que seus mensageiros dizem. O olhar de Carlos se intensificou. Quem era ela? Mas a mulher avançou, ignorando a hesitação no ar. Eu sou Eleanor, uma aliada. E o que você precisa saber pode mudar tudo. Os conselheiros trocaram olhares nervosos. Carlos pediu calma e gesticulou para que ela prosseguisse. James não está vindo contra você apenas por vingança ou lealdade. Ela disse com a voz firme. Ele tem algo maior em mente, algo que o liga a você mais do que imagina. Diga logo, ele exigiu, sua voz grave. Eleanor respirou fundo. Ele não é o único que sobreviveu. Há uma verdade obscura que remonta a anos. Um segredo que liga vocês como irmãos. E não só isso. Vocês não são filhos do rei, mas sim de alguém mais poderoso do que se pode imaginar. O que você precisa saber, Carlos, é que James almeja restaurar não apenas seu trono, mas a linhagem que vocês perderam. Os murmúrios na sala aumentaram. O que ela dizia parecia uma loucura, mas uma parte deles sabia que a verdade poderia ser ainda mais estranha. Carlos cerrou os punhos, o coração pulsando em um ritmo frenético. Como assim? Que linhagem fala? Eleanor olhou ao redor, como se quisesse ter certeza de que ninguém estava ouvindo. Vocês são filhos de um príncipe, um legítimo herdeiro de um trono esquecido, que foi ocultado para proteger vocês. A verdade está nas páginas de um diário, que foi enterrado junto com sua mãe. James acredita que revelando essa linhagem pode reunir os apoiadores que vocês perderam. Carlos sentiu o ar sair de seus pulmões, como se um peso imenso o esmagasse. Lembrou-se das histórias contadas em sua infância, sussurros sobre um passado glorioso, mas agora tudo parecia confuso. Então, James, ele deseja restaurar o que não existe? Sim, e o inimigo que traz com ele não só é um traidor, mas pode ser um aliado que deseja a mesma coisa, disse ela, sua intensidade crescendo. O Lorde que se aliou a James é alguém que sabe desse segredo e planeja usá-lo contra você, levando à ruína daquele que se considerar rei. Uma onda de choque percorreu a sala. Carlos olhou para os seus conselheiros. O que mais estavam escondendo? Precisamos encontrar esse diário, ele murmurou, percebendo que sua busca por poder agora se misturava a um labirinto de mentiras e revelações. A linha entre lealdade e traição estava se dissolvendo em mistérios, mas então, como um trovão em um céu. Claro, um grito ecoou de fora do palácio, um grito de dor e desespero. Carlos correu para a porta, os conselheiros atrás, e alcançou o amplo corredor. O que eles viram fez seus corações congelarem. Homens e mulheres caíam ao chão, feridos e desesperados. Os escoceses. Carlos sussurrou, mas a verdade era mais cruel. Uma bandeira irlandesa se ergueu entre as fileiras, uma aliança que não podia ser desfeita. O caos se espalhava, e a batalha já havia começado. Ele percebeu que não era apenas a coroa que estava em jogo. Era sua própria vida. Mas o que os livros de história não contam é que naquele momento, quando o pânico se espalhou entre os cortesãos, um soldado rasgou a multidão e se dirigiu a Carlos, com a respiração ofegante. Majestade, eles têm um refém. A palavra fez o sangue de Carlos congelar. Um refém? Quem? O soldado hesitou, antes de soltar a bomba. É James. Ele foi capturado durante a emboscada. O murmúrio cresceu como um trovão, misturado com um grito ansioso da multidão. Os conselheiros se entreolharam,
suas feições contorcidas em confusão e medo. Como isso é possível? Carlos exigiu, o coração martelando no peito. A realidade começou a se desvanecer. O que ele fez? Os irlandeses se voltaram contra ele. Afirma-se que não confiavam nele e o consideravam uma ameaça. Mas há mais, majestade. Ele afirma que está protegido por um encanto ancestral. O soldado parecia paralisado de terror. Um ancestral que liga a linhagem dele. Ó você! O silêncio pairou. O que isso significava? A verdade estava se complicando ainda mais. Carlos sentiu o mundo girar. Ele sabia que a batalha que se aproximava não seria apenas pela sua coroa, mas por algo muito mais profundo. Segredos que poderiam transformar tudo o que ele pensava saber sobre si mesmo. E enquanto a poeira da batalha se erguia, e os ecos de gritos e brabos de guerra se intensificavam, uma sombra de dúvida desceu sobre sua mente. Havia algo mais em jogo, algo que poderia não só destruí-lo, mas também unir todos os inimigos em um redemoinho de traição e poder. Ele sabia que, ao mergulhar fundo nesse abismo, sua busca por resposta poderia levá-lo a uma verdade tão devastadora que ele nunca poderia voltar. Carlos se virou rapidamente, consciente da fragilidade da situação. A batalha estava longe de terminar, e ele estava em um caminho que poderia não ter volta. O tempo estava se esgotando, e a pergunta que ecoava era: quem mais dentro de seu círculo estava tramando, esperando pelo momento certo de um golpe mortal? Carlos sentiu a terra tremer sob seus pés. O grito de dor que ecoou entre os corredores do palácio parecia ser um aviso do próprio destino. A batalha já havia começado, e ele estava no centro de um redemoinho de angústia e desespero. Enquanto observava a confusão lá fora, as palavras do soldado ainda ressoavam em sua mente. James estava sob custódia, um refém em meio ao caos. É preciso agir. Rápido! Ele se virou para seus conselheiros, suas faces pálidas refletindo a incerteza do momento. Devemos resgatar James antes que essa luta se intensifique. Mas Eleanor, que ainda permanecia perto dele, ergueu a mão e interrompeu o frenesi. O olhar dela, cheio de uma urgência palpável, atraiu a atenção de todos. Carlos, não é apenas sua coroa que está em jogo. Essa batalha é uma sombra de algo muito maior. E a verdade sobre seu passado pode acabar revelando-se. Cale-se! Ele bradou. O medo de ouvir verdades que poderiam mudar tudo o consumia. Mas antes que pudesse dar continuidade, um som distinto cortou o ar. Um trovão. Não era apenas um barulho qualquer. Era o eco aterrorizante que precedia algo muito mais sinistro. E em um instante, o céu escureceu ainda mais, como se o próprio universo estivesse se preparando para um clímax. Do outro lado da sala, um ajudante entra correndo, os olhos arregalados de terror. Majestade! Sua voz era um sopro de desespero. As tropas irlandesas e escocesas formaram uma aliança. E há um segundo refém. É uma mulher. O coração de Carlos parou. Uma mulher? Sua voz sai baça, enquanto seu espírito flutua entre a confusão e a compreensão. Quem é ela? Dizem que é uma ancestral perdida, alguém ligado ao sangue real, respondeu o soldado, a angústia lhe emudecendo. Ela é filha da rainha, pode confirmar a linhagem que todos acreditavam estar extinta. Os guerreiros gritam seu nome. Um frio intenso percorreu a espinha de Carlos. Uma linhagem perdida? Ele tinha um novo refém. E agora, isso poderia mudar tudo. O ruído da batalha lá fora se intensificava, e ele se perguntava, qual o custo de saber a verdade? Instintivamente seu pensamento voou para Eleanor. Ela parecia conectar as peças de um quebra-cabeça intrigante. Essa mulher
Ela pode oferecer a chave para o trono perdido, mas quem realmente é? Sua pergunta ecoou pela sala. Eleanor se aproximou, a intensidade em seu olhar revelando um mistério muito mais profundo. Existem segredos que foram enterrados com a sua mãe, Carlos. A verdade não é apenas sobre nobres ou tronos. Essa mulher pode ser a herdeira da linhagem que prediz um novo reinado, uma reinvenção da história. O silêncio tomou conta da sala. Os conselheiros se entreolharam, expressando o horror da possibilidade. Se a mulher que capturaram era de fato uma herdeira, poderiam estar diante do surgimento de um novo poder, um rival disfarçado de aliado. Esta batalha não é apenas uma luta pelo trono, Carlos murmurou, sentindo o peso de suas palavras. É a possibilidade de um futuro diferente. Mas, e James? Ele pode ser um traidor ou um aliado. O que fazer com tudo isso? A multidão lá fora aumentava em volume, e então, de repente, um grito rasgou o ar. Liberte James, o verdadeiro rei! Os murmúrios cresceram ao seu redor. O círculo de traidores e aliados se tornava ainda mais complexo com a revelação de uma mulher que poderia ter a chave de uma história escondida. O impacto que havia retornado como uma onda, prestes a engolir a todos em seu caminho. E enquanto as vozes clamavam por justiça, Carlos percebeu que qualquer decisão errada poderia custar não apenas sua vida, mas a vida de muitos. O futuro estava dividido entre o que ele conhecia e as verdades que permaneciam enterradas em sombras. Ele precisava agir, mas enfrentava uma onda de incertezas. Quem realmente era seu inimigo e quem era seu aliado? Carlos sabia que as revelações estavam apenas começando. Essa batalha não era sobre uma coroa. Era uma luta pela essência de um legado que poderia moldar o futuro. E no meio de tudo isso, uma pergunta persistente gelava seu coração. E se a mulher capturada fosse mais do que uma refém? E se, no fundo, ela fosse a chave? Para tudo, Carlos sentiu a terra tremer sob seus pés. O grito de dor que ecoou entre os corredores do palácio parecia ser um aviso do próprio destino. A batalha já havia começado e ele estava no centro de um redemoinho de angústia e desespero. Enquanto observava a confusão lá fora, as palavras do soldado ainda ressoavam em sua mente. James estava sob custódia, um refém em meio ao caos. É preciso agir rápido. Ele se virou para seus conselheiros, suas faces pálidas refletindo a incerteza do momento. Devemos resgatar James antes que essa luta se intensifique. Mas Eleanor, que ainda permanecia perto dele, ergueu a mão e interrompeu o frenesi. O olhar dela, cheio de uma urgência palpável, atraiu a atenção de todos. Carlos, não é apenas sua coroa que está em jogo. Essa batalha é uma sombra de algo muito maior, e a verdade sobre seu passado pode acabar revelando-se. Cale-se, ele bradou. O medo de ouvir verdades que poderiam mudar tudo o consumia. Mas, antes que pudesse dar continuidade, um som distinto cortou o ar. Um trovão. Não era apenas um barulho qualquer. Era o eco aterrorizante que precedia algo muito mais sinistro. E em um instante, o céu escureceu ainda mais. Como se o próprio universo estivesse se preparando para um clímax. Do outro lado da sala, um ajudante entra correndo, os olhos arregalados de terror. Majestade! Sua voz era um sopro de desespero. As tropas irlandesas e escocesas formaram uma aliança, e há um segundo refém. É uma mulher? O coração de Carlos parou. Uma mulher? Sua voz sai baça enquanto seu espírito flutua entre a confusão e a compreensão. Quem é ela? Dizem que é uma ancestral perdida, alguém ligado ao sangue real, respondeu o soldado, a angústia lhe emudecendo. Ela é filha da rainha, pode confirmar a linhagem que todos acreditavam estar extinta.
Os guerreiros gritam seu nome. Um frio intenso percorreu a espinha de Carlos. Uma linhagem perdida? Ele tinha um novo refém. E agora? Isso poderia mudar tudo. O ruído da batalha lá fora se intensificava, e ele se perguntava: qual o custo de saber a verdade? Instintivamente, seu pensamento voou para Eleanor. Ela parecia conectar as peças de um quebra-cabeça intrigante. Essa mulher, ela pode oferecer a chave para o trono perdido. Mas quem realmente é? Sua pergunta ecoou pela sala. Eleanor se aproximou, a intensidade em seu olhar revelando um mistério muito mais profundo. Existem segredos que foram enterrados com a sua mãe, Carlos. A verdade não é apenas sobre nobres ou tronos. Essa mulher pode ser a herdeira da linhagem que prediz um novo reinado, uma reinvenção da história. O silêncio tomou conta da sala. Os conselheiros se entreolharam, espessando o horror da possibilidade. Se a mulher que capturaram era de fato uma herdeira, poderiam estar diante do surgimento de um novo poder, um rival disfarçado de aliado. Mas quem é essa mulher? Por que ela não foi trazida até mim? Precisamos saber mais. Carlos sentiu a pressão aumentar. As paredes pareciam se fechar ao seu redor, e o tempo escorregava como areia entre os dedos. Carlos, ela é a chave, mas sua proteção é mais do que um mero resgate. Há forças trabalhando nas sombras, algo que vai além de sua compreensão. Eleanor disse, o olhar firme. Ela pode ser ligada àqueles que derrubaram sua família, e por essa razão estão prontos para fazer qualquer coisa para mantê-la em silêncio. E assim, em meio a promessas de formação de alianças e familiaridades, Carlos começou a perceber que não era apenas o reino que estava em perigo, mas o próprio cerne de quem ele era. A multidão lá fora aumentava em volume. E então, de repente, um grito rasgou o ar. Liberte James, o verdadeiro rei! As palavras ecoaram como um trovão. O que Carlos não sabia era que essa mulher não era apenas uma herdeira, ela era uma guerra em si mesma. Ao ouvir o nome dela, um dos conselheiros, anteriormente leal, se levantou. O rosto dele estava pálido, como se tivesse visto um fantasma. Não faça isso. Ela não é como você pensa. O murmúrio crescente e os gestos desencadeados por esse aviso mudaram tudo. Como assim? Fale, homem. Carlos exigiu. A sala era um mar de confusões. Agora, um eco de palavras não ditas começava a agitar os corações. A mulher capturada é, na verdade, a irmã de um passado que se pensava perdido. Jamais deveria ter aparecido. A linhagem que você busca está muito além do que imaginou. Carlos sentiu sua mente virar. Cada instante a verdade se tornava mais desconcertante. Ele estava na interseção entre a traição e a família. O peso do que esse segredo poderia significar era insuportável. As suas emoções lutavam entre o desespero e a raiva. Ele agora estava mais envolvido do que nunca em um jogo mortal. Se James era realmente seu irmão, então a luta por poder não era apenas sobre coroa, mas sobre a essência do que significava ser um rei. Era um despertar devastador que mudaria tudo para sempre. Carlos se virou, determinando-se. Então, que comece a guerra, mas que venha a verdade. Linhagem existe. Nós vamos descobri-la. Não importa o custo. As palavras saíram de sua boca com mais poder do que ele esperava. O que estava por vir seria uma virada e tanto. E assim, enquanto o caos se espalhava lá fora, uma nova realidade despontava. A batalha não era apenas por um trono, mas por segredos que nunca deveriam ter sido revelados. Carlos deixou a sala, sentindo que tudo o que conhecia estava prestes a desmoronar, e mesmo assim, uma centelha de esperança começava a acender em seu coração.
Afinal, como se desenrolariam essas verdades e quem realmente controlaria o destino deles? O futuro permanecia envolto em mistério e as perguntas começaram a ecoar na mente de todos. Carlos se virou, determinado a buscar a verdade, quando um grito cortou o ar, um eco desesperado, seguido por uma onda de caos que invadiu o palácio. Ele correu para a janela, o coração acelerado. A luta nas ruas aumentava. O destino do reino estava em jogo. O soldado havia falado de uma mulher, uma ancestral perdida. Mas o que os livros de história não contam é que essa mulher não era apenas uma herdeira, mas o elo essencial que poderia unir ou dividir as famílias reais. E o próprio Carlos. A mente de Carlos girava. A possibilidade de uma verdadeira conexão com James se tornava insuportável, um peso em seu ser. E então, uma sombra se moveu por entre os corredores. Todos os olhares se voltaram para a porta, onde Eleanor, agora pálida e tremendo, entrou de forma abrupta. "Carlos!" ela exclamou, a urgência em sua voz ressoando como um sino de alerta. "Você precisa ouvir isso." "Sobre o que, Eleanor?" Carlos perguntou, o nó na garganta se apertando. "Estou prestes a perder James, e agora há uma mulher que pode ser nossa salvação ou condenação." "Não é apenas isso." Ela respirou fundo, quase incapaz de segurar a ansiedade. "O que poucos sabem é que essa mulher, ela traz consigo uma maldição." O silêncio se instalou e todos os olhos se arregalaram. "A linhagem que você busca é manchada, não pela realeza, mas por um pacto sombrio. Cada geração foi destinada a um sacrifício, e essa mulher é a última da linha." Carlos balançou a cabeça, a confusão e a dúvida crescendo. "E o que isso significa? Como pode isso ser verdade?" "Ela é a chave para um poder que foram ocultados por gerações. Se ela se unir ao trono, um ciclo de tragédias e traições se reiniciará. Isso mudará tudo." A voz dela era um sussurro tenso, mas a gravidade das palavras reverberava como um tambor. Ela se aproximou mais, os olhos expandindo com a intensidade da revelação. "E se você não agir, cobras se infiltrarão no seu lado. E a próxima geração carregará o peso desses segredos." O som da batalha lá fora aumentou, e cada batida no coração de Carlos se tornava um lembrete visceral de que o tempo se esgotava. Ele moveu-se rapidamente, decidindo que precisava recuperá-la, mas a urgência de Eleanor pesava em sua mente. Não era apenas um resgate, era uma luta contra fantasmas do passado. Enquanto isso, no campo de guerra, gritos e barulhos de espadas se misturavam, e Carlos podia sentir a pressão aumentando. Ele precisava decidir, arriscar tudo para salvar James ou desvendar o mistério da mulher capturada. Mas uma nova onda de desespero invadiu seu peito ao pensar que poderia já não haver mais volta, que o sacrifício poderia ser o próprio sangue real. Afinal, a verdade sobre quem eram, ou melhor, quem deveriam ser, estava prestes a vir à tona de maneira devastadora. E ao olhar para os rostos de seus conselheiros, uma pergunta formou-se em sua mente: quem realmente era o traidor? Ele sabia que na luta entre o poder e a verdade, a linha se tornava tênue. As ordens de batalha soavam, mas o verdadeiro confronto estava dentro de si. O que ele faria quando as sombras de seu próprio passado se tornassem manifestas? Acima de tudo, a pergunta mais terrível pairava. Ele estava disposto a perder tudo pelo que realmente acreditava ser verdade? Enquanto as chamas da batalha dançavam, Carlos percebeu que cada decisão teria consequências implacáveis. A guerra não era apenas uma batalha, era uma tempestade de segredos, e ele estava prestes a ser sugado por um redemoinho
que poderia transformar tudo o que conhecia em cinzas. A tensão pesava no ar. O futuro estava em jogo, e os ecos de verdades enterradas gritaram nas paredes do palácio. O que mais ele ainda não sabia? A resposta não parecia mais um simples detalhe. Era a essência de um destino que se aproximava, prestes a se revelar. Carlos se virou, determinado a buscar a verdade, quando um grito cortou o ar. Um eco desesperado, seguido por uma onda de caos que invadiu o palácio. Ele correu para a janela, o coração acelerado. A luta nas ruas aumentava. O destino do reino estava em jogo. O soldado havia falado de uma mulher, uma ancestral perdida. Mas o que os livros de história não contam é que essa mulher não era apenas uma herdeira, mas o elo essencial que poderia unir ou dividir as famílias reais, e o próprio Carlos. A mente de Carlos girava. A possibilidade de uma verdadeira conexão com Jaime se tornava insuportável, um peso em seu ser, e então uma sombra se moveu por entre os corredores. Todos os olhares se voltaram para a porta, onde Eleonor, agora pálida e tremendo, entrou de forma abrupta. Carlos, ela exclamou, a urgência em sua voz ressoando como um sino de alerta. Você precisa ouvir isso. Sobre o que, Eleonor? Carlos perguntou, o nó na garganta se apertando. Estou prestes a perder James, e agora há uma mulher que pode ser nossa salvação ou condenação. Não é apenas isso. Ela respirou fundo, quase incapaz de segurar a ansiedade. O que poucos sabem é que essa mulher, ela traz consigo uma maldição. O silêncio se instalou, e todos os olhos se arregalaram. A linhagem que você busca é manchada, não pela realeza, mas por um pacto sombrio. Cada geração foi destinada a um sacrifício, e essa mulher é a última da linha. Carlos balançou a cabeça, a confusão e a dúvida crescendo. E o que significa? Como pode isso ser verdade? Ela é a chave para um poder que foi ocultado por gerações. Se ela se unir ao trono, um ciclo de tragédias e traições se reiniciará. Isso mudará tudo. A voz dela era um sussurro tenso, mas a gravidade das palavras reverberava como um tambor. Ela se aproximou mais, os olhos expandindo com a intensidade da revelação. E se você não agir, cobras se infiltrarão no seu lado, e a próxima geração carregará o peso desses segredos. O som da batalha lá fora aumentou, e cada batida no coração de Carlos se tornava um lembrete visceral de que o tempo se esgotava. Ele moveu-se rapidamente, decidindo que precisava recuperá-la, mas a urgência de Eleanor pesava em sua mente. Não era apenas um resgate, era uma luta contra fantasmas do passado. Enquanto isso, no campo de guerra, gritos e barulhos de espadas se misturavam, e Carlos podia sentir a pressão aumentando. Ele precisava decidir. Arriscar tudo para salvar James ou desvendar o mistério da mulher capturada. Mas uma nova onda de desespero invadiu seu peito ao pensar que poderia já não haver mais volta, que o sacrifício poderia ser o próprio sangue real. Afinal, a verdade sobre quem eram, ou melhor, quem deveriam ser, estava prestes a vir à tona de maneira devastadora. E ao olhar para os rostos de seus conselheiros, uma pergunta formou-se em sua mente. Quem realmente era o traidor? Ele sabia que na luta entre o poder e a verdade, a linha se tornava tênue. As ordens de batalha soavam, mas o verdadeiro confronto estava dentro de si. O que ele faria quando as sombras de seu próprio passado se tornassem manifestas? Acima de tudo, a pergunta mais terrível pairava. Ele estava disposto a perder tudo pelo que realmente acreditava ser verdade? Enquanto as chamas da batalha dançavam, Carlos percebeu que cada decisão teria consequências implacáveis. A guerra não era apenas uma batalha, era uma tempestade de segredos,
e ele estava prestes a ser sugado por um redemoinho. E poderia transformar tudo o que conhecia em cinzas. Então, de repente, um estrondo sacudiu o horizonte. A porta se abriu com um estrondo, revelando um homem encapuzado. Ele empunhava um artefato antigo, uma espécie de medalhão que brilhava com uma luz sobrenatural. Carlos, sua voz soou como um trovão. Chegou a hora de você conhecer a verdade. Carlos congelou. O corpo tremia, sentindo o peso daquele momento. Eleanor olhou para o homem, a palidez em seu rosto contrastando com a determinação em seus olhos. Você, o que está fazendo aqui? A voz dela soava como uma alerta. Essa mulher, o homem começou, apontando para a direção da mulher capturada. Não é somente uma herdeira. Ela é a chave para um poder maior, um poder que foi selado e que todos temem. Vocês não conhecem a verdadeira história da linhagem que defendem. O que aconteceu há gerações não foi um mero acidente. Foi um plano, um sacrifício. Que plano? Carlos exigiu, a adrenalina correndo em suas veias. A nova linhagem trará não só um rei, mas um monstro se a verdade não for revelada. A maldição não é apenas sobre eles, mas seu passado está entrelaçado de tal forma que quando um deles ascender, o outro deverá pagar o preço. Você é parte dessa história, e não apenas como espectador. Um silêncio mortal tomou conta do salão. Carlos olhou para Eleanor, seus corações batendo em uníssono. Ela sabia que essa reviravolta iria mudar tudo, as relações, as lealdades, a própria essência do que ele era. O que ele havia considerado eternamente certo, agora branqueara em dúvidas. A batalha está apenas começando, Carlos. Decida agora o que você realmente quer. Seu irmão ou o vínculo com a linhagem que poderia lhe dar tudo e também destruir tudo? E ao ouvir isso, uma onda de choque percorreu o corpo de Carlos, arrebatando sua liberdade de ação. O destino do reino não pendia mais em uma batalha contra James ou os escoceses e irlandeses. Sua decisão começava a moldar um futuro que poderia ser insuportável. Enquanto a luta rugia lá fora, a verdade precipitou-se, deixando-o com a pergunta mais aterradora. Poderia aquela escolher custar não apenas seu trono, mas tudo que ele considerava amado? Ele estava em um caminho onde cada escolha revelaria mais segredos do que a história jamais ousara contar. Carlos sentiu o peso da decisão tomá-lo por completo. O homem encapuzado havia revelado verdades que o deixavam sem chão. Tinha que decidir: proteger James ou buscar a mulher. O caos na rua parecia um rugido distante, mas sua mente estava colapsando sob a pressão das revelações. Ele estendeu a mão, um gesto trêmulo, e o medalhão brilhante do Stranger iluminou o ambiente, refletindo suas ansiedades. E se essa fluência toda for uma armadilha? Ele questionou, o coração acelerado. E se a verdade for mais mortal do que suponho? Um turbilhão de pensamentos tomou conta dele. O que estava em jogo era mais que um reino, era a vida de todos ao seu redor. Eleanor se aproximou, suas mãos tocando os ombros de Carlos com força. Carlos, precisamos agir rápido. O tempo não está do nosso lado. Essa mulher é a chave, mas se ela cair nas mãos erradas, será catastrófico. O grito da multidão ecoou como um relógio marcando a hora fatal. A batalha estava se intensificando e ele sentiu o nó em sua garganta apertar. Cada segundo perdido poderia ser fatal. A confusão fora da porta aumentava e o pavor se agigantava como uma sombra sobre seu destino. Carlos se virou, olhando para os conselheiros, tentando decifrar quem eram amigos e quem se tornara inimigos. James, ele respirou fundo. James pode ser a única chance de salvá-la. Eles podem estar mais conectados do que pensamos.
Havia um lampejo de determinação em seu olhar. Precisava agir. A insegurança que o dominava agora virava coragem crua. Antes que pudesse fazer um movimento, a sala estremeceu com uma nova explosão. A porta se arrombou e guerrilheiros invadiram, as espadas cintilando sob a luz no teto. O rei foi traído, um deles gritou, e a batalha irrompeu. Carlos sentiu a coragem escorregar de suas mãos enquanto o pânico se espalhava. Defendam-se! Ele gritou, a voz alta ecoando como um comando ancestral. Mas na confusão, o foco dele se perdeu. A imagem da mulher, a ancestral perdida que agora entendia ser crucial, se entrelaçava com o destino de James, que agora poderia não estar mais em perigo, mas sim se tornar a promessa de um trono sombrio. Momentos depois, ele avistou James, lutando com vigor, cercado por homens armados. O olhar de desespero e determinação refletia de volta para Carlos como um espelho quebrado. Ambos eram prisioneiros de suas escolhas e dos segredos que os cercavam, e a batalha os unia, mas a verdade os separava. Carlos, James gritou, e em um instante seus olhos se cruzaram. O peso das palavras não ditas pairava no ar. Precisamos confrontar essa verdade. A maldição pode ser mais forte do que imaginamos. Devemos acabar com isso. Com um último golpe de coragem, Carlos avança. Ele se lançou para a batalha, suas vibrações ecoando em seus têmporas. Sim, vamos acabar com isso, juntos. Ele não podia voltar atrás. E no calor do momento, quando a luz brilhou mais intensamente, ele viu a mulher sob custódia. Seus olhos tão familiares e cheios de vida, transformando-se em uma imagem inesquecível. Ela estava ali, e de alguma forma ele sabia. O legado deles era a única coisa que poderia salvar todos. Um sopro de esperança nascia no coração dele. Um convite à união das linhagens. Liberte-a, ele gritou, e a palavra ecoou como um imperativo que seria impossível ignorar. Essa batalha é por nós. As espadas se cruzaram, e os gritos elevaram-se, enquanto a verdade se aproximava, pulsando em cada golpe. O que seria do destino deles? A resposta não era simples, mas a determinação de lutar por um futuro melhor era primordial. E quando tudo parecia perdido, a luz do medalhão na mão do homem encapuzado brilhou intensamente, liberando um poder desconhecido que poderia alterar tudo. O caos ganhava vida, e um novo capítulo da história de Carlos estava prestes a ser escrito. O que aconteceria a seguir estava além do que poderia imaginar. E agora, querido amigo, a batalha final se aproxima. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que mudaram o jogo. É seu momento de brilhar. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho explosivo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final, porque apenas os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Venha fazer parte desta jornada única.